Ora viva, boa tarde, cá estamos com mais um Haja Saúde, a rubrica semanal da RDP Açores, onde, já se sabe, a saúde é sempre a protagonista principal. Para continuarmos a falar sobre alimentação no primeiro ano de vida, está comigo a enfermeira Manuela Silva, especialista em saúde infantil e que trabalha no Centro de Saúde de Angra do Heroísmo. Muito boa tarde, Sra. Enfermeira, obrigado por estar aqui conosco. E hoje o que lhe começo por perguntar é se existem alguns marcos importantes para a introdução dos novos alimentos. Muito boa tarde. Sem dúvida, existem janelas de oportunidades para o desenvolvimento de todas as capacidades do bebê. E o mesmo acontece com o treino da aceitação da alimentação progressivamente mais sólida e de paladares e texturas diferentes do leite. A ausência deste treino pode comprometer todo o processo de diversificação alimentar e aumentar o risco no futuro de dificuldades na alimentação. Efetivamente, uma diversificação alimentar efetuada no momento certo, através da introdução de alimentos de consistência, densidade energética e em nutrientes adequados, fornecida numa quantidade e qualidade frequentes, são o garante de uma oferta energética adequada e nutricionalmente equilibrada. O que, em última consequência, garante a estimulação do apetite e a procura de novos paladares e texturas para a vida. Penso então que se pode dizer que existem idades-chave, períodos para a introdução dos novos alimentos. Isto está correto? Sim. A cronologia da introdução de novos alimentos não pode ser rígida. No entanto, existem idades-chaves para que isso aconteça. E não deve ser rígida, porquê? Porque deve-se ter em consideração fatores de ordem social e cultural, como os costumes de cada região, as questões socioeconómicas, ou mesmo o temperamento da criança e alguma particularidade dessa mesma criança, a disponibilidade do agregado familiar. Pronto. No entanto, de facto, existem idades-chaves para a introdução de novos alimentos. E contextualizando um bocadinho isto que vos estou a dizer, posso referir que, por exemplo, os novos alimentos devem de ser introduzidos de uma forma progressiva, com intervalos mínimos de 3 dias entre cada novo alimento, para despiste de possíveis alergias. A primeira refeição, por exemplo, considerada a primeira refeição como uma refeição complementar, é geralmente o puré de legumes, confeccionado com 2 elementos, por exemplo, um do grupo dos hortícolas e outro dos hidratos de carbono. A sua introdução deve ser entre os 4 e os 6 meses de vida do bebê, consoante, como já referi em programas anteriores, este seja alimentado com leite materno ou leite de fórmula, respectivamente. Nesta idade também deve ser introduzida a fruta como sobremesa da sopa, a papa também pode ser introduzida nesta etapa. De ressalvar que nesta faixa etária o bebê só faz uma refeição à colher, que é a sopa ou a papa, sendo as restantes refeições de leite materno ou de leite de fórmula. Por exemplo, entre os 6 e os 7 meses é introduzida a carne limpa de peles e de gorduras, que é uma fonte de proteína tão importante para o desenvolvimento do bebê. Aos 7 meses, por exemplo, começa a fazer 2 refeições de sopa, com fruta sempre à sobremesa. Aos 8 meses é introduzido o peixe na sopa. Estes peixes que devem de ser peixes magros, ou seja, os nossos peixes de escama. Aos 9 meses, por exemplo, é introduzida a gema do ovo, em substituição da carne ou do peixe, isto na sopa do bebê. As leguminosas também são introduzidas nesta faixa etária, desde que sejam demolhadas e sem casca. O iogurte natural não açucarado também pode ser fornecido como um lanche ao bebê. A partir dos 12 meses, pode-se dizer que o bebê está apto a integrar a alimentação familiar. No entanto, temos que salvaguardar que esta alimentação familiar deve ser completa, variada e equilibrada. Não ser uma alimentação com demasiado sal, com demasiados condimentos. É uma alimentação, de facto, a alimentação que todos nós deveríamos fazer, uma alimentação variada e equilibrada. Também é importante referir que no primeiro ano de vida estão completamente desaconselhados alguns produtos ou alguns alimentos.
como o leite de vaca, o açúcar, o mel, o sal, os enlatados, os caldos de carne, os molhos diversos, os chocolates, os doces, enfim. Alguns alimentos que são de facto contraindicados na alimentação no primeiro ano de vida e que são esclarecidos nestas sessões e também ao longo das consultas de saúde infantil.